Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz e a alegria da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um aqui nessa manhã. Irmãos e irmãs também estão chegando aí com a gente, se conectando pelo nosso Facebook. Uma alegria ver cada um dos irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Nosso irmão Valdomiro, graças a Deus, se recuperando da cirurgia que ele fez. A gente louva a Deus pelo cuidado que Deus tem dado na vida dele. E esse é o dia que o Senhor fez para nós vivermos ele, para nós nos alegrarmos no Senhor nesse dia, para nós nos reunirmos na casa dele, para render a ele adoração, render a ele tudo aquilo que ele é digno de receber, com expressão da nossa adoração, das nossas vidas. E nessa manhã eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Vamos nos colocar em pé, fazer essa leitura. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. Esse texto a gente explorou ele um pouquinho, a gente conversou sobre ele ao longo das nossas mensagens de outubro, quando a gente estava refletindo sobre a reforma protestante. E é sempre interessante a gente pensar isso que Paulo está dizendo aos Romanos, nesse capítulo 16, nesse versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Porque essa frase, ela sintetiza aquilo que a gente acredita, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todas as pessoas, né? Dos judeus, dos gregos, dos gentios, de todo mundo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho de Deus é o que é a mensagem que um dia chegou até nós e que nos fez ter essa consciência, né? De que nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe do nosso Criador, mas o próprio Deus quis se aproximar de nós, entregando o seu Filho para isso. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã, no nosso estudo. A gente vai entender o que é esse Evangelho, como que esse Evangelho ele se aplica nas nossas vidas, como que a gente anuncia esse Evangelho, e por que ele é um elemento tão fundamental para uma igreja saudável, para uma igreja transformadora, para uma igreja viva. Como que a gente entende, como que a gente se relaciona com o Evangelho. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo propriamente dito, eu quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e depois a gente vai cantar algumas canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e te agradecemos pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia para a honra e para a glória do teu nome. Nos permitem viver esse dia, Senhor, desfrutando da tua graça, da tua presença, do teu amor. E desfrutarmos também, Senhor, da comunhão que nós temos com o Senhor e uns com os outros, reunidos aqui nesse lugar santo de adoração a Ti. Nós te louvamos porque esse é o dia que o Senhor fez para nós e nele nós nos alegramos. Nós nos alegramos nesse dia tão bonito que o Senhor nos dá, nesse dia especial que nós podemos estar aqui na Tua casa, com os nossos irmãos e irmãs, para adorar e bendizer ao Teu santo nome. E que nessa manhã, Senhor, seja assim, seja um tempo de adoração ao Senhor, por meio da reflexão na Tua palavra, por meio do estudo a respeito daquilo que diz respeito ao Teu reino, à Tua palavra, à Tua vontade para as nossas vidas e para a Tua igreja. Que seja assim, ó Deus, essa expressão de louvor e adoração em tudo que nós fazemos com as nossas vidas. Que assim seja, Deus, nessa manhã, hoje e eternamente. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus.
Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor. Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará, Ele em amor se renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria deixará. Senhor Deus, Senhor Deus está no meio de ti, oh, Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria deixará. Amém. Creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Amém, Jesus, louvado seja o teu nome. Em ti somos mais que vencedores, ó Pai. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos. E é por isso que te louvamos e te adoramos nessa manhã. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, o Joe vai entregar o roteiro do nosso estudo. Se você não veio semana passada, né, não pegou o roteiro da semana passada, a gente tem ainda os roteiros disponíveis que sobraram para você ir formando, né? No final isso aqui vai virar uma apostilinha, né? Vai virar um material de estudo para você guardar,
né, como se fosse uma revista de escola dominical mesmo. Então depois você grampeia tudo junto, guarda e vai revisitando. O roteiro de hoje, eu percebi que ele ficou um pouco longo, né? Comecei a escrever muito e, como eu falei já, quando me empolgo eu falo muito. Então, se for chegando o tempo dos irmãos e irmãs precisarem ir embora, né, vão dando um toque para o pastor, para não atrasar o almoço do pessoal aí. Se precisarem sair, fiquem à vontade, não se sintam constrangidos. Mas esse nosso estudo ficou um pouquinho mais consistente, mais elaborado. Então, sem mais delongas, a gente está nesse ciclo de estudos que a gente está chamando de Igreja Essencial. Aí na capa você vai ver elementos fundamentais para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. Semana passada nós falamos da importância da palavra de Deus como elemento, né, como esse fundamento para uma experiência saudável e transformadora. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? A proclamação e a vivência do Evangelho, do reino e da salvação. E nosso objetivo é entender como que a proclamação e a vivência das boas notícias de salvação são fundamentais para o desenvolvimento de uma comunidade saudável e transformadora. Se você for ver lá na última folha, quando eu coloco as referências bibliográficas, né, que a gente utiliza, o pastor não cria nada do zero, a gente sempre traz como referências, né, de outros autores. Tem um livro aí do Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Né, e esse livro tem sido, né, uma das fontes que eu tenho usado para trazer esses estudos. Né, e tem um capítulo dedicado desse livro apenas à importância do Evangelho para uma igreja saudável, para uma igreja transformadora, para uma igreja relevante e atuante. Então, hoje a gente vai falar sobre esse segundo elemento que a gente considera fundamental para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade, o Evangelho. O Evangelho nada mais é que a mensagem que nós comunicamos, que nós proclamamos, que a gente anuncia e que a gente vive. Não é uma mensagem apenas que a gente, do ponto de vista de uma notícia, que a gente compartilha com as pessoas, mas é algo que a gente vive, que a gente encarna, que a gente dramatiza na nossa experiência de vida, na nossa existência. O Evangelho é essa narrativa de redenção do mundo por meio do plano eterno de salvação que Deus elaborou, executou, concretizou e consumará. Esses são quatro estágios, se a gente pode colocar assim, do plano de redenção que Deus, né, estabeleceu. Um plano que estava pronto desde antes da fundação do mundo. Deus elaborou, ele pensou, ele planejou isso, ele executou, ele colocou em ação esse plano, ele concluiu, ele concretizou, ele encerrou esse plano, ele terminou e ele consumará. E pode parecer meio paradoxal, né, essa ideia de que algo que está pronto, mas ainda não. Né? É a ideia do reino de Deus. O reino é já, mas ainda não. A obra de Cristo ela está pronta. Acabou, não tem mais nada o que se fazer. Mas ela ainda vai ser concluída. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando a nova Jerusalém for instalada e a gente vai viver a eternidade junto do nosso Pai. Né? Tá pronto, mas ainda não. Está pronto, mas a gente ainda está esperando essa consumação de todas as coisas. Essa é a mensagem que a gente crê, essa é a mensagem que a gente anuncia. A igreja ela existe por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho e para a causa do Evangelho. Né? A igreja ela é consequência do Evangelho. O propósito da igreja é o Evangelho. E a missão da igreja é o Evangelho. Essas 3 dimensões da existência da igreja é de fundamental importância a gente ter essa compreensão. Que a gente está aqui por causa do Evangelho, por uma consequência de que o Evangelho foi anunciado àqueles que vieram antes de nós, ao longo dos séculos, das gerações, e nós estamos aqui. O Evangelho é o que dá sentido ao propósito, aquilo que a gente faz, ao propósito de nós estarmos aqui, e é a missão, é
o conteúdo daquilo que a gente faz, daquilo que a gente anuncia, daquilo que a gente proclama. Isso é bem básico, bem tranquilo da gente entender. A definição mais básica de evangelho, e é o seu significado literal, é boa notícia. Esse termo ele foi emprestado da cultura greco-romana pelos primeiros cristãos. O termo euangelion, né, no grego, vamos gastar um pouquinho do grego que a gente aprende no seminário, ele era usado para comunicar uma boa notícia, um acontecimento bom, ou trazer uma boa mensagem para alguém. Principalmente notícias que eram relacionadas a vitórias em batalhas, né? Então, quando acontecia uma batalha, uma guerra, algum acontecimento, ia lá um mensageiro e trazia o evangelho, trazia a boa notícia da vitória, a boa notícia de que algo bom aconteceu. Então, essa ideia de evangelho, ela é emprestada da cultura greco-romana, né? Não é uma criação, não é uma invenção dos cristãos, mas é uma apropriação cultural de algo que já existia e que foi ressignificado, claro, né? Hoje, quando a gente pensa em evangelho, a gente tem a gente assimila, né? A gente compreende como algo relacionado ao cristianismo, à fé cristã, né? E isso por conta da influência que o cristianismo ele tem no mundo e no desenvolvimento da sociedade. Esse comunicado, né, esse evangelho, ele era comunicado de forma verbal ou escrita, né? Verbal, quando o mensageiro ia e falava, ou escrito, uma carta, um texto, né? E que posteriormente se tornou o gênero literário evangelho. Na Bíblia a gente tem vários gêneros literários, cartas, textos proféticos, textos poéticos, textos históricos, textos apocalípticos. E a gente tem textos que a gente chama de evangelho, o evangelho como um gênero literário. Os cristãos eles anunciaram a mensagem, associaram, né, a mensagem e a obra de Jesus a uma boa notícia, como acontecia naquele tempo, naquela cultura. Uma boa notícia da parte de Deus para o mundo. Por isso que nós dizemos que a mensagem que nós anunciamos, a mensagem da vida, da morte, da ressurreição de Jesus é o evangelho. Pois é a boa notícia de que nós estamos em paz com Deus. O evangelho ele não é apenas uma boa notícia, né, a respeito de que algo aconteceu. Porque se a gente for parar para pensar, se é uma boa notícia é porque algo não estava tão bom antes, né? Algo não era tão bom assim para que houvesse esse contraponto de se receber uma boa notícia. Por que a gente fala que a vida de Jesus, a obra de Jesus é uma boa notícia? Porque antes a gente estava numa condição péssima, numa condição horrível, numa condição de depravação, numa condição de total aversão a Deus. De forma que nada do que nós fizéssemos, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, poderiam alcançar os favores de Deus, poderiam mover o coração de Deus. Apenas Deus, com a sua soberania, partindo dele mesmo, poderia acontecer essa ação de que nós pudéssemos estar em paz com ele, pois antes nós estávamos em guerra com ele. Nós estávamos distantes dele, nós estávamos fugindo dele, atacando a Deus com os nossos pecados, com a forma que a gente vivia, tentando ser deuses da nossa própria vida, tentando ser os escritores da nossa própria história, quando na verdade a gente sabe que Deus é quem dirige os nossos passos e conduz a nossa vida, e que nós dependemos totalmente e inteiramente dele. Tem uma citação aqui do Bryan Chapell, que está lá no livro O Evangelho no Centro, que é um livro, são vários artigos a respeito de teologia reformada e de o desenvolvimento de uma teologia eclesiológica a partir dessa compreensão do que é o Evangelho. Então, são vários autores que escreveram esses artigos, né? Quem organizou foi o D.A. Carson e o Tim Keller, e está publicado pela editora Fiel, está ali nas nossas referências. O Evangelho simplesmente quer dizer boa notícia.
A Bíblia usa o termo em referência à mensagem de que Deus cumpriu a sua promessa de enviar um Salvador que resgata pessoas quebrantadas, restaura a glória da criação e reina com compaixão e justiça sobre todos. Por isso, um bom resumo do Evangelho é: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, como diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 1:15. E eu destaquei esses 3 movimentos do que é o Evangelho. Cristo resgata, Cristo restaura e Cristo reina. Esses 3 elementos são fundamentais para a gente entender o que é o Evangelho. Cristo ele nos resgata de uma condição que nós não poderíamos sair sozinhos. A condição de pecadores, a condição de afastados de Deus, a condição de condenados a sofrermos as consequências pelo nosso pecado. A gente, por nós mesmos, não poderíamos sair dessa condição, nos livrarmos dessa condição. Por isso que Cristo ele nos resgata. O que é a ideia do resgate? Quando acontece um acidente. Por que se chama um resgate? Por quê? Porque a pessoa que sofreu um acidente ela não tem condições de se livrar dessa condição sozinha. Geralmente é isso. Por isso que a gente fala que Cristo nos resgatou, porque Ele nos tirou de uma condição que nós não poderíamos sair por nós mesmos, pelas nossas próprias condições, pelas nossas próprias obras. Por isso que Cristo ele resgata pessoas quebrantadas. Mas Ele não apenas tira essas pessoas dessa condição, resgata, mas Ele restaura essas pessoas. Ele dá um novo sentido de vida, Ele dá uma nova direção, uma nova experiência de vida. Não apenas a essas pessoas, mas a glória da criação. A ideia de que a redenção, a salvação, ela é integral. Ela não está direcionada apenas a pessoas, mas a toda a criação, uma vez que toda a criação foi afetada pela queda e pelo pecado. E de que forma Cristo faz isso? Restaura a criação? Através das nossas vidas. Cristo em nós. Nós fazemos parte dessa missão de restauração da criação. Então, quando a gente pensa, o mundo está acabando, o mundo está totalmente desequilibrado do ponto de vista climático, se a gente for pensar. Por quê? Porque o ser humano ele não tem noção disso, de que precisa haver um equilíbrio dentro dessas condições. O que leva ele, o ser humano caído, a viver gananciosamente, explorando de forma irresponsável os recursos naturais, de forma que vai causando desequilíbrio no ecossistema. Deus ele criou o mundo em perfeitas condições, mas com o pecado isso desequilibrou as coisas. Como forma de nós restaurarmos isso, ou de Cristo restaurar isso, nós, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade para com o meio ambiente, por exemplo, de consumo consciente, de entender que os recursos eles devem ser utilizados de forma equilibrada, de forma sustentável, ou de forma renovável, como você tem falado. É um exemplo, uma aplicação de como a gente entende essa restauração da glória da criação através de nós, através de Cristo em nós, não por nós mesmos, mas através do Cristo em nós, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que o Evangelho nos faz ter essa consciência. E Cristo ele reina, Cristo ele é rei, Cristo ele venceu a morte, Cristo ele ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus, está reinando soberana e poderosamente sobre todas as coisas. E um dia ele virá nos buscar. Eu gosto da ideia de que Cristo ele está assentado reinando. Por quê? Porque está tudo resolvido, as coisas já foram feitas, está tudo pronto. Está tudo resolvido da parte da obra de Cristo, do que Ele fez. Agora, o que nos cabe, enquanto igreja, enquanto mensageiros desse Evangelho, anunciar que isso já está pronto, que está consumado, que está feito, e que nós esperamos, de novo esse paradoxo, está feito, mas nós esperamos a consumação disso. E a gente vai explorar um pouquinho isso. Por isso que entender, pregar e viver o Evangelho é fundamental para que a igreja viva uma experiência saudável e transformadora enquanto comunidade. Para isso a gente vai aprofundar alguns aspectos essenciais do que nós entendemos como Evangelho e como deve ser a nossa relação individual e coletiva com essa
notícia. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fazer considerações? Senão a gente segue. Primeiro aspecto que a gente, então, traz a respeito do Evangelho. O Evangelho é uma notícia, uma boa notícia. Não é uma notícia qualquer a respeito de um acontecimento, a respeito de uma situação, mas é uma boa notícia. E em um mundo tão, desculpa o termo, desgraçado que a gente vive, como é bom a gente ouvir uma boa notícia. Como é bom a gente ouvir que algo bom acontece, né? Uma vez que, quando a gente coloca na balança as coisas que são noticiadas, a gente só vê coisa ruim, né? Então, quando a gente vê uma boa notícia, ouve uma boa notícia, a gente tem um alívio, né? A gente consegue alimentar uma esperança. E o Evangelho é uma mensagem de esperança. O Evangelho é uma boa notícia de esperança. Uma boa notícia que traz alegria, como a gente cantou aqui, alegria. Num mundo que vive afundado em tristeza, em preocupação, em questões que afetam o nosso emocional, o Evangelho ele vem como uma mensagem, uma boa notícia que traz paz ao nosso coração, traz esperança para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o porquê o Evangelho é uma boa notícia. Nós vimos anteriormente uma definição etimológica, né, do que é o Evangelho, a sua raiz no grego, no termo grego, o sentido desse termo, mas essa definição não é capaz de traduzir a profundidade do que é essa boa notícia. Tim Keller ele vai dizer: o Evangelho é uma mensagem sobre como nós fomos resgatados de um perigo. E que perigo seria esse? A justa e santa ira de Deus. Por causa do pecado, da queda da humanidade lá no Éden, todos nós, toda a humanidade foi afetada. A maldição de Deus recai sobre tudo e sobre todos que existem por causa do pecado. Por causa disso, por causa dessa condição, disso que o ser humano fez, Deus ele condenará aqueles que não forem redimidos dos seus pecados. Mas o Evangelho não é uma mensagem cujo foco está na condenação. O Evangelho é a mensagem de que existe possibilidade de salvação para todos. E não apenas que essa salvação está disponível, mas que também é um presente oferecido a nós gratuitamente, pois o preço para que pudéssemos ter acesso a ela já foi pago. A gente vivia numa condição de afastados de Deus, de distantes do nosso Pai, condenados a recebermos a condenação eterna, a ira justa e santa de Deus por conta do pecado, por conta da nossa vontade de querermos ser deuses da nossa vida, da nossa autonomia, né, de vivermos uma vida por nós mesmos, quando na verdade não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus ter nos criado. E como justo que Deus é, Deus ele executaria a sua condenação, a sua punição sobre as pessoas, assim como ele fará sobre aqueles que não crerem na mensagem do Evangelho. Mas o Evangelho não é uma mensagem que aponta para essa condição, né? O foco do Evangelho, infelizmente muitas pessoas usaram desse mecanismo ao longo dos anos, né, como forma de coagir as pessoas a se converterem, né, as pessoas se converterem por medo do inferno, as pessoas se converterem por medo da condenação eterna. Isso é muito comum. Isso aconteceu no passado e isso acontece muito até hoje. As pessoas se convertem, viram evangélicas por medo do inferno. Quando, na verdade, se a gente for olhar a mensagem como um todo, existem muito mais coisas dentro do Evangelho que são muito mais bem vistas, se a gente pode dizer assim, como atrativas para a gente viver, do que simplesmente o medo de uma condenação, né? E existem muitas pessoas que sim,
vivem, né, se tornam evangélicas e vivem uma vida cristã apenas por medo da condenação, por medo do inferno. E isso é bem problemático do ponto de vista, porque é uma pessoa que não está servindo por amor, como Deus ele quer. É uma pessoa que está servindo por medo, uma pessoa que está servindo por receio de, né, passar a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Eu acho isso bem problemático. Quando a gente tem a possibilidade de viver uma vida, né, de amor, entendendo que a gente vive para Deus por amor, como resposta ao amor que Ele deu a nós. Em geral, as religiões elas pregam a respeito do que o ser humano precisa fazer para ter acesso a Deus ou alguma divindade específica. A mensagem do Evangelho segue o caminho oposto. O Evangelho é a mensagem que fala sobre o Deus que vai ao encontro do ser humano, do Deus que busca a humanidade, do Deus que toma o primeiro passo para estabelecer um relacionamento com a sua criação e com aqueles e aquelas que Ele quer que Ele passe a ter como filhos e filhas. A mensagem do Evangelho é sobre o que Deus fez para restaurar o nosso relacionamento com Ele através do sacrifício de Jesus na cruz. A gente observa isso, né, dentro das experiências religiosas. Qual é o interesse das pessoas em fazerem o que fazem dentro, né, das regulações, das regras religiosas? Né? Eu quero alcançar algum favor de determinada divindade. Né? Para isso eu preciso oferecer determinado sacrifício, determinada coisa, determinada forma de agir. E assim, dessa forma, aquela divindade, aquele Deus vai olhar para mim e vai atender ao meu favor, ou então eu vou desfrutar de uma salvação da minha alma, do meu corpo. Essa, em geral, é a lógica da religião. O Evangelho, ele caminha na direção oposta. Não é o que a gente faz para Deus, mas é o que Deus fez por nós. E a partir do que Deus fez por nós, o que nós fazemos é em resposta. Não como barganha, não como uma moeda de troca, mas por amor. Porque tudo que a gente recebe da parte de Deus não passa por essa condição de que se nós merecemos ou não. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é pela graça, por um favor imerecido. Mesmo a gente sendo infiéis, mesmo a gente sendo pecadores, mesmo a gente falhando, a gente ainda assim continua sendo em muito abençoado por Deus. Não que a gente é eximido, a gente é tirado dessa condição de responsabilidade e das consequências das nossas ações. Isso é muito importante a gente pensar e a gente ter essa condição. A gente ter essa consciência. Toda ação gera uma reação. Toda ação que a gente toma, toda decisão que a gente toma tem uma consequência. Agora, Deus ele nos pune pelos nossos erros? Eu creio que não. Porque toda a punição que era prevista para nós recaiu sobre Cristo Jesus. Agora, a gente, enquanto pessoas, e Deus enquanto um Deus justo, Ele permite que a gente lide com as consequências daquilo que a gente faz. As consequências dos nossos erros. Então, a consequência do nosso erro não é uma punição da parte de Deus para as nossas vidas, mas é simplesmente a consequência da decisão errada que muitas vezes nós tomamos. Por quê? Porque nesse sentido de punição a gente crê, e é o que o Evangelho diz, que toda a punição da parte de Deus prevista para nós recaiu sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas Deus ainda assim permite que a gente lide com as consequências das nossas ações, daquilo que a gente faz. Esse é um aspecto do que é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia, uma boa notícia. O segundo aspecto que a gente entende ser o Evangelho é que se o Evangelho é uma boa notícia, ele deve ser proclamado, deve ser anunciado, compartilhado. A gente vive em uma época onde as informações e as notícias se espalham com uma rapidez absurda. Se a gente for pensar, semana passada, quando teve aquele acidente, infelizmente, com aquela cantora Marília Mendonça, né, a rapidez com que as informações chegaram, né, e gente lá em volta filmando, comentando, e repórteres, e isso foi sendo espalhado nas mídias,
no WhatsApp, a gente vive numa era onde o que acontece do outro lado do mundo, em segundos, em minutos, chega do outro lado do mundo, chega até nós. A informação ela é repassada de uma forma muito rápida. Qualquer coisa que acontece no mundo, seja em qual lugar for, logo é noticiado pelas mídias e de alguma forma chega até nós. E é interessante porque mesmo quando a gente não quer receber informação, a gente desliga o WhatsApp, a gente sai das redes sociais, a informação chega até nós. É incrível, mesmo quando a gente quer desligar a nossa mente, quer fugir, né, porque não aguenta mais tanta informação, as coisas chegam, as coisas vêm. E é uma realidade da nossa vida, do nosso tempo. Mesmo quando a gente não quer, a gente quer desligar, as coisas vêm, as coisas chegam até a gente. A gente é um agente, né, nós somos agentes de compartilhamento de informações nas mídias, no WhatsApp, nos comentários informais que a gente faz no nosso dia a dia. Né, a gente comenta acontecimentos que acontecem. Acontecimentos que acontecem é meio redundante, né? Coisas que acontecem no dia a dia, notícias, informações, causos. A gente comenta, a gente repassa, né? A gente compartilha. E eu coloquei essa reflexão aqui para a gente pensar. Se a gente comparar a quantidade de notícias que nós compartilhamos e comentamos com as pessoas pelas mídias, né? Com a quantidade e a qualidade das vezes que nós compartilhamos a boa notícia de salvação, qual pesará mais? O nosso compromisso de vida enquanto mensageiros do Evangelho tem sido honrado em nosso dia a dia, em nosso círculo de amizades, familiares, de relacionamentos, nosso trabalho? O que a gente compartilha mais? Notícia do dia a dia, acontecimentos do dia a dia, ou o Evangelho? O que a gente está compartilhando mais? A boa notícia de salvação em Cristo Jesus? Ou as más notícias dos acontecimentos no Brasil, no mundo, as desgraças que acontecem? O que a gente está compartilhando mais com as pessoas? Muitas vezes, essas informações que geram desesperança, geram medo, geram temor nas pessoas, ou a mensagem de que Deus está no controle de todas as coisas, de que existe salvação, de que existe redenção e restauração para a vida das pessoas. O que pesa mais na nossa balança se a gente for comparar isso? É uma questão que pega para a gente, né? Eu falo por mim. Os comentários que a gente faz a respeito das coisas, o que tanto a gente comenta, e o pouco que muitas vezes a gente fala da salvação em Cristo Jesus. A verdade é que nós temos muito mais facilidade de comentar isso que acontece de ruim e mal, de compartilhar e comentar as más notícias. E nós somos muito tardios em compartilhar a notícia que verdadeiramente precisa ser compartilhada e comentada, que é o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, o Evangelho que traz esperança. Por isso que, em segundo lugar, esse segundo aspecto que a gente precisa entender é que a gente precisa obedecer ao imperativo de Jesus, que ele é bem claro, lá em Marcos 16,15. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Anunciem as boas notícias a todos. Como que a igreja em Atos ela se desenvolveu tanto? Por quê? Porque ela tinha uma forma de viver, mas porque ela tinha uma mensagem a anunciar. Cristo Jesus ressuscitou. Senhor Jesus ressurgiu. Aquilo que a gente canta naquela música do Guilherme Kerr, unidade na diversidade. Da multidão dos que creram, era só um o coração. Enfim, não lembro. Mas tem uma parte da música que ele fala, né? Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Essa tem sido a nossa mensagem, esse tem sido o conteúdo daquilo que a gente fala com as pessoas, por onde a gente está, por onde a gente caminha, por onde Deus nos coloca no nosso dia a dia. Cristo Senhor ressurgiu, Cristo Senhor venceu a morte, Cristo Jesus
morreu na cruz pelos nossos pecados para que a gente pudesse ter a vida eterna. Paulo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 16, em determinado momento ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. E eu trago isso para nós, enquanto igreja. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Ai de nós, porque nós seremos cobrados disso que Deus confiou a nós. Nós seremos cobrados de Deus se a gente está cumprindo isso que Deus determinou para nós enquanto igreja. Ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. O evangelho é uma notícia e a gente precisa compartilhar ela. Não uma notícia qualquer, mas uma boa notícia. Então, isso é para a gente se preocupar, para a gente avaliar a nossa postura, a nossa vida, a nossa prática, se na balança do que a gente comenta, do que a gente compartilha, o que pesa mais é comentários, que as pessoas nem precisam saber muitas vezes, ou se de fato a boa notícia é que todos precisam ouvir. Mas um terceiro aspecto também que é importante do evangelho, a gente já deu uma leve introdução nisso, é que o evangelho não é sobre o que nós fazemos, mas é o que foi feito por nós. Em terceiro lugar, o evangelho é a mensagem que desconstrói a lógica da religião de que nós precisamos fazer algo para alcançar a salvação ou para conquistar algum favor da parte de Deus. E diante disso, a gente encontra dois lados que se opõem, que estão nos extremos da experiência de fé e que são muito comuns dentro do cristianismo. De um lado, a gente tem o extremo do legalismo. A crença de que é preciso seguir regras, leis, costumes e hábitos, ou a ideia de que se precisa pagar um preço para adquirir a salvação ou receber algum benefício da parte de Deus. Eu preciso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu preciso viver dessa forma, assim, assado, e assim Deus vai me abençoar, e assim eu vou ser salvo. A lógica de que eu conquisto a salvação cumprindo leis, ou a lei, no caso aqui, se a gente for pegar um referencial judaico. Do outro extremo, a gente tem o relativismo, que se entende como o total abandono de uma vida justa, santa, uma vez que a salvação é pela graça e não depende de nenhuma ação da nossa parte. Se de um lado a gente tem o extremo, que dita que você precisa se viver de determinada forma para ser salvo, do outro lado a gente vê um extremo também errado, que diz que você já está salvo pela graça, você não contribui nada para a sua salvação, então eu posso viver da forma como eu quiser, eu posso fazer o que quiser, posso cometer os pecados que a Bíblia condena, porque isso não vai interferir na minha salvação. Esse é um extremo também errado, também que é condenado, que também não faz sentido dentro da lógica do que a gente chama o evangelho. Nem o legalismo, que impõe uma condição para ser salvo, nem o relativismo, que abandona uma prática de vida, um estilo de vida, uma forma de viver que nós somos convidados a viver. E aqui a gente precisa explicar um pouquinho isso. De fato, a salvação é de graça e não depende de nós. Nem mesmo crer. A gente é salvo pela graça mediante a fé. E essa fé é um presente de Deus. É uma fé que não é a gente que desenvolve, que a gente tem, mas Deus mesmo coloca em nossas vidas. Crer no evangelho é uma ação, nem mesmo crer no evangelho é uma ação que parte de nós, pois a fé é um presente que o próprio Deus nos dá para que nós recebamos a salvação. Mas isso não nos exime de um compromisso com uma vida santa e justa. O apóstolo Pedro, ele afirma, lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Deus, ele chama o seu povo, seus filhos e filhas, a sua igreja, à santidade. Mas uma vida santa não é um sinônimo de uma vida religiosamente legalista. Sermos santos é sermos como Jesus, é buscarmos a cada dia seguir os seus passos e viver de acordo com os ensinos dele.
Cristo ele veio para nos salvar por completo, não apenas para tirar a nossa alma do inferno, mas para tirar o inferno do nosso corpo, enquanto nós vivemos nesse mundo. Esse inferno que Deus tira do nosso corpo é justamente o pecado que nós cometemos, é justamente a forma que nós vivemos que desagrada a Deus, que está em contrariedade à vontade de Deus. Deus ele nos criou para nós vivermos uma vida boa, uma vida de bem-estar. E a gente sabe que o pecado ele atrapalha isso, que o pecado ele não permite que a gente tenha uma vida boa, uma vida de bem-estar. Por mais que num primeiro momento o pecado e os tipos de pecado tragam sensações boas, sensações de prazer, a longo prazo isso vai trazendo consequências, isso vai trazendo as reações a essas ações que a gente toma. Então, por isso que a santidade que Deus nos chama a viver não é regulada por um conjunto de regras e leis que a gente faz e que a gente tem que estar sempre dentro desse quadrado, dessas linhas, mas um convite de Jesus para nós vivermos uma vida integral, uma restauração plena e integral das nossas vidas, das nossas ações. A ideia de Cristo em nós. Cristo foi aquele que nunca pecou. Cristo foi aquele que foi perfeito e é perfeito diante de Deus. Por isso que nós precisamos ser como Jesus. Por isso que nós precisamos entender que Cristo em nós é essa ideia de restauração completa das nossas ações, da forma como a gente vive, da forma como a gente pensa. E aqui eu tenho outra citação do Tim Keller, que ele vai dizer, lá no livro Igreja Centrada: o Evangelho não é religião nem irreligião, mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Por isso, ministramos de maneira singularmente equilibrada que evita os dois extremos, o legalismo e o relativismo, e comunica fielmente a nitidez do Evangelho. Se a gente tem os lados extremos, de um lado o legalismo, do outro lado o relativismo, no centro, como uma terceira via, a via do equilíbrio, a gente tem o Evangelho, que nos convida a viver pela graça, entendendo que a gente não precisa seguir regras e coisas para conquistarmos a salvação em Cristo Jesus, mas que essa graça também não é um passe livre para a gente viver da forma como a gente quer, da forma como a gente acha que tem que viver. A graça é esse convite de restauração integral das nossas vidas, do Cristo em nós, restaurando as nossas ações, restaurando a forma que nós vivemos. Por isso que a gente coloca como o quarto aspecto isso, a consequência do Evangelho nas nossas vidas, que não é sobre o que a gente faz, mas o que foi feito por nós. E o que foi feito por nós nos leva a viver de forma diferente, nos leva a viver de uma forma nova, não mais guiados pelas nossas próprias vontades e desejos, mas pelo desejo de fazer e viver a vontade de Deus. Em quarto e último lugar, o Evangelho é uma mensagem que muda a nossa forma de viver. E como nós vimos, essa mudança não acontece por uma obrigação religiosa ou para se conquistar favores e benefícios de Deus. É uma mudança que acontece de dentro para fora, e não ao contrário. O Evangelho é um agente de transformação de dentro para fora. A religião, ela impõe uma mudança de fora para dentro, onde você precisa mudar os seus costumes, os seus hábitos, a forma como você vive, o seu jeito de vestir, o que você faz, os ambientes que você frequenta, para você ser acolhido, para você ser recebido. O Evangelho não. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora. A partir do momento que a gente recebe essa mensagem vai tomando conta das áreas da nossa vida. E que a gente, então, passa a entender: eu tenho um jeito de proceder, eu tenho um jeito de falar, eu tenho que ter um jeito diferente de tratar as pessoas, eu tenho que ter a modéstia no meu vestir, né? Se a gente pode pegar esse exemplo. Eu tenho hábitos que eu devo evitar, pois eu entendo que são destrutivos para a minha vida, e Deus quer que eu tenha uma vida plena, uma vida saudável, uma vida boa nessa vida. É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que gera em nós o caráter de Jesus. Não mais um caráter regulado, né,
segundo ensinos populares, ensinos de tradições familiares, ensinos de tradições culturais, mas um caráter que é desenvolvido a partir do que Cristo se revelou a nós, de como Cristo se revelou a nós. Jesus ele veio para nos salvar de forma completa, e isso inclui as nossas ações. Nossas ações sem a direção do Evangelho são nocivas para nós mesmos e para o nosso próximo, e sobretudo ofendem a Deus. Quando nós estamos afastados de Deus, quando a gente não tem essa consciência de que nós estamos afastados de Deus, de que as nossas ações por nós mesmos são erradas, são direcionadas por motivações erradas, a gente tem essa tendência, e essa grande tendência de ofender o próximo, ofender a nós mesmos, ofendermos a integridade de quem nós somos, a integridade do nosso próximo, e, sobretudo, ofendermos a Deus, ofendermos a santidade de Deus, a justiça de Deus. O Evangelho nos faz ter a consciência de que existe um modelo de vida que nós devemos seguir. O modelo que Deus estabeleceu na criação e que em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, nós podemos seguir. Cristo, ele restaura todas as coisas. A restauração de Cristo ela é integral. Todas as coisas, todas as dimensões da vida e da existência humana. Por isso que a gente precisa seguir o modelo de Jesus, que leva a gente a viver de forma diferente. O Evangelho nos leva a viver de forma diferente, mas isso não é sinônimo de que nós seremos perfeitos. Olha só, essa perfeição esperada acontecerá apenas na glória que nos é esperada. Enquanto nós vivermos aqui, nós ainda lidaremos com a realidade do pecado e com as consequências que ele traz. Porém, nós vivemos dentro de uma realidade ainda maior, que é a realidade do pacto que Cristo firmou com a gente. A aliança que Deus estabeleceu e que nos garante a salvação e o perdão inesgotável da parte de Deus para nós. Por isso, como parte da mensagem que a gente anuncia, está aquilo que Lutero afirmou: simul justus et peccator, simultaneamente justos e pecadores. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Nós existimos nessas duas condições, de que nós já somos justificados por Deus. Nós já fomos declarados justos por causa da apropriação da justiça de Cristo em nós, pela fé. Mas nós ainda continuamos nesse corpo aqui, nessa matéria aqui, que está suscetível ao pecado, suscetível às falhas, aos erros. Por isso que a gente não entende essa ideia de restauração aqui, que a gente vive como a perfeição, uma vida perfeita. Porque isso só vai acontecer na glória, quando o nosso corpo for glorificado, quando a nossa vida for totalmente transformada de fato e plenamente. Enquanto a gente viver nessa vida, nós já somos justos, nós já somos justificados. E nada poderá nos tirar dessa condição. Mas a gente ainda vive suscetível, a gente ainda sofre com a realidade do pecado. Nós só somos declarados justos diante de Deus, não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas pela apropriação da justiça de Cristo pela fé. Mas a gente continua habitando esse mundo caído e um corpo suscetível ao pecado, o que de forma alguma deve ser usado para justificar a nossa não busca por uma vida de justiça e santidade. Não é porque a gente está nessa condição, não, eu já sou justo, mas eu ainda sou pecador, e está tudo bem. Não, a gente vive nessa condição lutando contra o pecado, esmurrando a carne, como a gente gosta de dizer, dando soco no nosso velho homem, afogando o nosso velho homem nas águas do batismo todos os dias. Tudo bem que a gente batismo para aspersão, a gente não afunda a galera, mas é uma expressão que eu acho bem interessante, afogar o velho homem nas águas do batismo. Mas a gente ainda vive, a gente ainda luta, o velho homem ainda tenta ressurgir e querer nos confundir, querer nos levar a viver uma vida longe da vontade de Deus, uma vida de pecado, uma vida sem a direção
daquilo que Deus estabelece. Por isso que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Mas isso não é uma condição, né, de acomodação, tá tudo bem. Não. A gente vive nessa condição ainda, mas a gente luta contra ela. A gente luta contra o pecado, a gente luta contra os desejos da carne, para vivermos a plenitude da vida de Cristo em nós, para vivermos a plenitude da santidade de Cristo em nossas vidas. E essa última frase do Tim Keller, que eu destaco, diz assim: o Evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas o que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta como um modo de viver completamente novo. A graça e as obras dela resultante precisam ser tanto distinguidas quanto associadas. O Evangelho, seus resultados e suas implicações precisam estar cuidadosamente relacionadas entre si. Não podem ser confundidos e nem separados. Aqui a gente está falando da ideia de que as boas obras não são condições para nós sermos salvos, mas elas são condições resultantes do Evangelho em nós. São condições resultantes da salvação que nós experimentamos pela graça. A gente não fica na mesma condição quando a gente é salvo. A gente é transformado. A gente é levado por essa mensagem do Evangelho de que nós devemos viver de uma forma diferente. De que existe um modelo de vida que devemos seguir, uma vez que nós acreditamos que Deus estabeleceu um padrão para a sua criação, né, uma direção para a sua criação seguir. Por isso que a gente precisa entender, né, essa relação de evangelho e boas obras não podem ser confundidos, mas também não podem ser separados. A relação de que a gente não faz, né, a gente não vive de uma forma correta, justa para ser salvos, mas nós vivemos uma vida justa e correta por nós sermos salvos, como resultado daquilo que Cristo fez por nós. Não por aquilo que nós fazemos por nós mesmos, mas por conta daquilo que Cristo fez por nós. Nossa, eu achei que ia demorar. Eu achei que eu ia me empolgar mais. Mas eu espero que a empolgação que eu tive tenha empolgado os irmãos aí também a comentarem agora, a falarem, compartilharem. Eu falei aí uns 40 minutos, tempo bom para os irmãos agora também darem as suas contribuições. Esse tema do Evangelho ele é muito importante, né, dentro do movimento que a gente vê hoje das igrejas no Brasil, né? Dentro disso que a gente vê muitas vezes, né, dentro desses dois extremos que a gente vê, de igrejas que impõem essas condições, né, legalistas, né, de regras para se alcançar uma salvação, e do outro lado, né, o extremo relativista, né, de que não precisa haver um compromisso de vida, um compromisso de forma de vivermos, né. Quando a gente encontra, né, uma palavra como essa a respeito de que o Evangelho é esse equilíbrio, né, isso acaba se tornando um diferencial para a igreja. Por isso que, como proposta desse estudo, a gente coloca o Evangelho como esse fundamento para uma experiência saudável e transformadora. Porque as pessoas muitas vezes saem machucadas, saem desses dois extremos muito machucadas, de igrejas que impõem um legalismo que fere, que machuca as pessoas, né? E também dessa ideia, né, de que onde tudo pode. E as pessoas nesse tudo pode se machucam também. Se machucam muito. E voltam e buscam, né, lugares onde existe esse equilíbrio. De que, né, ok, eu sou aceito pela graça, mas eu tenho uma forma de viver que Deus estabelece para nós. E que traz vida em abundância, vida em plenitude. O Evangelho é a mensagem, né, de que Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. A vida em abundância
diferente do que muita gente pensa, que é só na eternidade. Não, a vida em abundância é aqui já. Porque a vida de Cristo em nós, enquanto nós vivemos aqui, é uma vida que traz abundância. Abundância de vida, abundância de entendermos, muda a nossa relação emocional, muda os nossos relacionamentos, muda a forma como a gente lida com o próximo, como a gente lida com o nosso trabalho, como a gente lida com as nossas finanças, como a gente lida com a nossa saúde, o nosso bem-estar. O Evangelho não é uma mensagem desconexa da realidade humana que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? A igreja, né, é um fator interessante. Teve um período onde as igrejas cresceram muito por conta da mensagem que pregavam a respeito do porvir. Porque esse era o questionamento das pessoas naquela época. O que tem depois da morte? Qual que é a vida depois da morte? E daí entra aquela questão que a gente comentou aqui. A relação da condenação ou a relação da vida eterna, de uma vida, né, gloriosa. E as igrejas cresceram muito com esse discurso. Só que hoje, o questionamento das pessoas mudou. As pessoas não estão se perguntando mais o que tem depois da morte. Esse é um detalhe para elas, não é mais uma preocupação para muitas pessoas. O que as pessoas estão se perguntando, qual é o propósito da minha vida aqui? O que eu estou fazendo da minha vida aqui? E o Evangelho, da mesma forma como responde o que vai acontecer depois, ele responde o que está acontecendo aqui, como a gente vive aqui. Por isso que essa mensagem é uma resposta que atravessa qualquer instância, qualquer questionamento que a gente possa ter em relação à nossa existência, em relação à nossa própria vida. Por isso que ter o Evangelho como esse fundamento para uma igreja saudável, uma igreja transformadora, é importante. Porque nós cremos que esse Evangelho, ele traz essa resposta para as pessoas e transforma as pessoas. Ontem aqui a gente teve uma reunião com a liderança, né, com os presbíteros e com os diáconos e diaconisas da nossa igreja, né, e a gente comentou sobre isso, né, um pouquinho sobre isso, que as pessoas elas estão machucadas por muitas coisas, por muitas questões que elas vivem no dia a dia. A gente está saindo aí de uma pandemia que levou mais de 600 mil pessoas, mais de 600 mil famílias perderam alguém. As pessoas estão atravessando um processo de luto, estão passando por um momento de instabilidade financeira, perderam seus negócios, perderam empregos. As pessoas estão machucadas emocional e espiritualmente. E, ao mesmo tempo que estão machucadas, muitas delas encontram resistência ainda a um discurso religioso, a um discurso evangélico. Mas ainda existem aquelas que procuram na religião, procuram na espiritualidade, procuram nas igrejas uma resposta para isso. E procuram nas igrejas um lugar para terem essas feridas, esses machucados tratados. E como parte desse tratamento que a igreja oferece para pessoas nessas condições está o Evangelho. Está a mensagem que nós anunciamos, a mensagem de esperança, a mensagem de restauração, a mensagem que cura as feridas da nossa alma, do nosso emocional também em certo nível. A gente precisa ter essa consciência do momento que a gente vive, né, que as pessoas não estão tão preocupadas com o pós-morte, mesmo lidando tão próximo da morte, como a gente tem vivido. Mas é o agora, e agora? Saindo dessa pandemia. Como que vai ser minha vida? Como que eu vou restabelecer meus negócios? Como que eu vou reestruturar minha família, né, sendo que eu perdi meu marido, perdi minha mãe, perdi um irmão, minha esposa? Como que nós, enquanto igreja, respondemos a isso? Como que o Evangelho responde isso, se aplica na vida dessas pessoas que estão nessas condições? Isso faz parte do nosso processo de restauração e reestruturação da igreja. Que igreja que essas pessoas vão encontrar? Que essas pessoas que estão buscando respostas vão encontrar? Para a gente...
Comentários. Que seja assim, a gente entender a nossa responsabilidade, questão de responsabilidade que nós assumimos com Deus, de anunciar uma mensagem, né, e eu vejo, né, que por vezes a gente é egoísta, né, porque a gente sabe de onde Deus nos tirou, o que Deus fez nas nossas vidas. E a gente vê a vida de tantas pessoas que estão passando por tantos problemas, né? Mas a gente é egoísta muitas vezes de dar uma solução, dar uma resposta para elas, né? É um ponto a se pensar, né? A gente tem que oferecer deliberadamente esse remédio, essa mensagem, essa possibilidade, a possibilidade verdadeira de restauração e de transformação de vida, de restauração de laços, restauração plena para as pessoas. Esse é um compromisso que cada um de nós assumimos. É um compromisso que a igreja tem na sua vida, na sua missão, no seu propósito. Que seja assim nas nossas vidas, individual e coletivamente. Que seja assim na nossa igreja, que o evangelho ele esteja no centro, né? Esse evangelho que cura, que restaura, que transforma, que traz sentido para as nossas vidas. Amém? Amém? Pô, então, hoje nem atrasou, até acabando mais cedo, né? Graças a Deus por esse tempo, é muito gostoso estar aqui, compartilhando isso. Eu quero convidar os irmãos e irmãs para virem, para se colocarem em pé, para nós orarmos. Eu vou pedir para a nossa irmã Sirene fazer essa oração para a gente encerrar, tudo bem, irmã? Pode ser, pode ser. Amém. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um bom domingo para todos, todas. Deus nos abençoe e até logo mais à noite, às 19 horas, nosso culto de celebração. Deus abençoe.